Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de física. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mudança de temperatura e a mudança de estados da matéria. Vamos começar analisando a questão da matéria, que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por que isso é importante para a gente? Na prática, tudo é matéria. Porque tudo tem massa e ocupa lugar no espaço, sendo todos os elementos formados por átomos. Todo é formado por átomos. Então eu trouxe para vocês aqui o modelo atômico. Então tudo tem massa, ocupa lugar no espaço. Todas as coisas formadas por átomos. E esse é um conceito muito importante, entender que o átomo é a unidade formadora de tudo que nós vemos. E aquilo que também não vemos, né? O ar, a água, tudo é formado por átomos. Desde a menor coisa que você consegue enxergar à maior, desde aquilo até que você não consegue ver, como o ar. Todas as coisas são formadas por átomos, e os átomos são formados por partículas menores, tá ok? Essas partículas menores são prótons, que estão no núcleo atômico em azul, nêutrons, que também estão no núcleo atômico, e elétrons, que estão aqui orbitando em volta do nosso átomo. Então, todo átomo é formado por prótons, elétrons e nêutrons, que são partículas subatômicas. Antes nós acreditávamos sempre que o corpo era formado pela menor partícula, sendo o átomo. Hoje nós sabemos que o átomo é formado por outras partículas, prótons, elétrons e nêutrons. E sabemos que essas partículas são formadas por partículas ainda menores, mas que não vai ser o caso da gente estudar agora. Para encerrar a visão do átomo, devemos ter sempre em mente que os átomos têm cargas elétricas positivas nos prótons e carga elétrica negativa nos elétrons. Prótons, carga elétrica positiva, nêutrons, carga elétrica neutra e elétrons, carga elétrica negativa, orbitando em volta do átomo. Parece bobagem, mas esse é um conceito importante porque nós vamos ver. Nós vamos evoluir aquela primeira ideia de vocês. Qual a primeira ideia? Aquela ideia de quando vocês estavam no ensino fundamental sobre os estados da matéria. Vamos dar uma olhadinha agora no próximo desenho. Nós aprendemos que a matéria tem esses três estados fundamentalmente. Claro que nós sabemos que a matéria tem muito mais, mas para o que nós queremos entender inicialmente, os três vão ser suficientes, ok? Parece bobagem, mas algumas vezes em algumas provas a gente percebe apenas a mudança de estado e os seus nomes aparecendo. Nós sabemos que um corpo, um objeto, ele pode passar do estado sólido para o estado líquido através de um processo chamado de fusão. Então, quando você sai do sólido para o líquido, você está passando por um processo chamado de fusão. Do líquido para o gasoso, nós temos um processo chamado de vaporização. E é óbvio que é possível fazer uma passagem direto do sólido diretamente para o gás, sublimação. Nós conhecemos o gelo seco, um objeto que sai diretamente do sólido para o gasoso. Aqui o caminho oposto também funciona, tá? Nós podemos sair do gasoso para o líquido e nós vamos ter um processo de condensação ou liquefação, do líquido para o sólido e nós vamos ter um processo de solidificação. E finalmente, do gasoso para o sólido e é um processo de ressublimação, ok? Então, esses são os processos. Qual é a diferença daquela matéria que você estudou no ensino fundamental, que falava disso, para o que nós vamos ver agora? A questão das energias envolvidas. Quando você tem um aumento de temperatura, você sai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Isso você aprendeu, mas na física, esse aumento de temperatura tem que ser encarado como um aumento de energia. Quando você tem um aumento de energia, você sai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. O aumento de energia significa na física um aumento de movimentação das moléculas, dos átomos. Isso mesmo, quanto mais movimentado estiver um átomo, repara aqui no desenho do meu átomo, ele está complexo, compacto, quase nenhuma movimentação, ele está no estado sólido. Quando ele tem um pouco mais de movimentação, um pouco mais de espaço, ele está no estado líquido.
Quando o espaço é bem disforme, bem espalhado, ele está no estado gasoso. Então, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, houve um aumento de energia, que significa um aumento da movimentação do átomo. Claro que, quando nós estamos fazendo o caminho oposto, nós vamos ter uma redução de energia, que sai do gasoso para o sólido, né? Gasoso para o líquido, reduz a quantidade de movimento, você reduz a quantidade de movimento, consequentemente você reduz a quantidade de energia, e aí você está saindo do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Então, nesse ponto do nosso conteúdo, entrando no ensino médio, nós temos que entender que as mudanças de estados permanecem, mas ao invés de analisar apenas aumento de temperatura ou redução de temperatura, nós passamos a analisar a energia envolvida. Vai haver um aumento de energia ou uma redução de energia, mas a energia ela está ligada à movimentação atômica, ou seja, um aumento de movimento nos átomos ou uma redução de movimento nos átomos. Bom, no estado sólido, a matéria mantém o volume, a forma e a movimentação é quase inexistente entre as moléculas. No estado líquido, a matéria tem a forma do lugar. O que quer dizer isso? Que se ela está dentro do copo, ela fica mais arredondada. Se ela vai para um plano, ela vai ficar esticada. Ela ocupa o formato de acordo com onde ela está dentro. Agora, é importante destacar para vocês que aqui a movimentação e o espaçamento é mediano. As moléculas não estão tão afastadas e também não estão tão próximas. É médio. E aí dizemos que está no estado líquido. Quer dizer, elas não estão tão próximas quanto estavam aqui no estado sólido. No estado líquido, ela tem um pouco mais de afastamento do que no estado sólido. O último estado é o estado gasoso. E aqui nós temos uma grande agitação térmica, uma grande energia. O vapor, ele tem essa característica. Diferente do estado sólido, que as moléculas são muito próximas, e do estado líquido, que as moléculas estão um pouco mais afastadas, o gasoso está completamente afastado. E a agitação dessas moléculas é muito intensa, quer dizer que é um estado que tem mais energia. Por isso que as pessoas veem, quando você aperta um extintor de incêndio, por exemplo, e sai aquele jato, é a pressão saindo, o pessoal está com muita pressão, é isso. É a movimentação atômica ali que é muito intensa. Acontece na panela de pressão, acontece na chaleira, acontece no extintor de incêndio, acontece no botijão de gás. Então a pressão que está ali é muito intensa, porque ali temos parte em vapor, parte no estado gasoso. O formato aqui é a mesma coisa. Repara que ele não está preso. O vapor, um vapor, quando você vê sair, ele sai espalhado. Ele não tem aquele formato tão definido e ao mesmo tempo também não ocupa o formato e fica ali paradinho igual a água. Quer dizer que o vapor, o estado gasoso, ele não mantém esse formato. Se formos comparar com a questão de energia, de menos energia para mais, nós botaríamos primeiro quem? O estado sólido, o que tem menor energia, menor agitação térmica. O estado líquido, agitação térmica mediana, energia mediana. E o estado gasoso, muita agitação térmica, muita agitação molecular, muita energia envolvida. Por isso que nós temos que analisar que toda máquina térmica usa essa ideia de agitação para funcionar com mais energia ou com menos energia. Ou seja, aquecemos mais ou resfriamos mais para produzir mais ou menos energia. É importante ainda lembrar vocês que nós vimos o estado sólido, líquido e gasoso. A matéria, na verdade, ela tem 16 estados distintos. Sólido, líquido e gasoso são aqueles que a gente aprende originalmente. Adicionamos a eles o condensado Bose-Einstein. Esse condensado, ele está abaixo do sólido. Então, viria o condensado, o sólido, o líquido, o gasoso e os demais estados da matéria. O importante aqui é descobrir que, diferente do que você aprendeu, não se trata apenas da mudança da aparência, mas da mudança da energia, num processo onde nós temos menos energia indo para mais energia, saindo de sólido para chegar em gasoso, passando pelo líquido.
energia, agitação molecular, mais temperatura, menos temperatura. O conceito que você aprendeu até agora de quente e frio está relacionado a mais agitado e menos agitado molecularmente, a agitação térmica.